Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar esperança. Eu quero fazer uma meditação, isso não é um estudo, porque essa palavra veio para mim agora pela manhã. Quero fazer uma meditação com vocês, eu até ia fazer uma enquete, mas resolvi fazer uma meditação aqui. Na opinião de vocês, o que irá acontecer agora, no final dos tempos? Avivamento ou apostasia? Eu quero pegar, primeiramente, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, vou ler na Bíblia de Jerusalém. Advertência contra os perigos dos últimos tempos. Sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de A. Guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também destes. Entre estes se encontram os que se introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade. Do mesmo modo como Janes e Jambres se opuseram a Moshe, assim também estes se opõem à verdade. São homens de espírito corrupto, de fé inconsistente. Mas eles não irão muito adiante, pois a sua loucura será manifesta a todos, como foi a daqueles. Tu, porém, me tens seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança. E ali ele vai falando ali o restante com o povo lá. Enfim. Irmãos, aqui está dizendo que nos últimos tempos já estamos, né? Então veja bem, o tipo de pessoas que vão estar nos últimos tempos, tá? É complicado a gente pensar que esse tipo de pessoa aqui, através desse tipo de pessoas aqui que foi elencada, né, enumerada, possa vir algum avivamento. Muito dificilmente. Principalmente porque, além das pessoas já terem essa conduta, tá? Foi introduzido, tá, substâncias no corpo das pessoas que definitivamente estão afastando toda e qualquer possibilidade da habitação da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, opinião da dona desse canal. Para mim, o que vai acontecer no final dos tempos? Apostasia. Eu não vejo condição de avivamento. Avivamento como a igreja tem pregado, tá? A igreja tem pregado que nos últimos tempos vai haver um grande avivamento. Sinceramente, irmãos, eu não vejo possibilidade. Por quê? Porque a própria igreja está mergulhada em ventos de doutrinas. Elas, em prol do amor, elas estão entrando em heresias destruidoras. Então, como que poderá haver avivamento onde o pecado está abundantemente? O avivamento ele só vem num grupo de santos, de eleitos, de pessoas realmente separadas do mundo. Eu creio sim que até que a Ruach HaKodesh está aqui presente, pessoas serão salvas, receberão a palavra, se converterão, farão techuvá, sim, mas não esse grande avivamento,
que a igreja está apregoando. Eu selecionei aqui mais 4 versículos aqui, passagens bíblicas, né? Tá em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, isso é apostasia, tá? Renegarão a fé, apostasia, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Veja bem, o que é algo sedutor? Que seduz, né? Que te leva a uma paixão, tá? Então, espíritos enganadores, por causa da hipocrisia dos mentirosos que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Outra passagem, Judas 18. Pois vos diziam, nos últimos tempos surgirão escarnecedores que levarão uma vida de acordo com as suas próprias concupiscências ímpias. Vocês acham que através desses escarnecedores virá avivamento? O próprio Salmo 1, ele diz, para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, dos ímpios. São estes os que causam divisões, estes seres psíquicos, que não têm o espírito, que não têm a Ruach HaKodesh. 2 Pedro 3,3. 2 Pedro 3,3. Antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios e levando uma vida desenfreada, de acordo com as suas próprias concupiscências. E aqui continua, o seu tema será: em que ficou a promessa da sua vinda? De fato, desde que os pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eu não sei quanto a você, mas eu já vi muito esse diálogo nesses tempos. Essa promessa da vinda de Cristo, né, do Mashiach, isso já vem de muitos anos, né? E até agora nada, tudo continua a mesma forma. São pessoas tão cegas que elas não conseguem ver os sinais, né? Os sinais dos últimos tempos. Enfim, então essa é uma pequena meditação que eu vou deixar nesse dia, irmãos. O que você acha? Apostasia ou avivamento? Se o próprio povo de Israel que foi um povo separado, escolhido pelo Todo-Poderoso, se apostatou do poderoso vivo, que eles tinham ali toda a estrutura, né, de profetas, tinham toda a estrutura ali da Torá, tinha toda essa estrutura e eles se apostataram. Quanto mais nesses tempos, irmãos, que pais não ensinam mais a Torá aos filhos, tá? Quando eu digo Torá, não é somente ali os 5 primeiros livros da Bíblia, mas toda a palavra, tá? Seria o Tanar, a Brit Hadashah, não é ensinado mais para os filhos. Então, como que poderá vir um avivamento? Como foi dito ali na primeira passagem bíblica que nós vimos ali, 2 Timóteo, capítulo 3. Os homens serão egoístas. O que é alguém egoísta? Pensa em si próprio. Gananciosos, é só o que a gente vê, irmãos. A ganância tomou conta do mundo, tá? É só a corrida pelas riquezas, pelo dinheiro, pelo ter. Jactanciosos, soberbos, né? Orgulhosos. E isso não é somente entre os ímpios, tá? A soberba e o orgulho está tomando conta daqueles que se dizem povo eleito.
e estão caindo numa cilada muito grande do inimigo. Blasfemos, rebeldes com os pais. Por que rebeldes com os pais? Porque eles não têm a estrutura da palavra, eles não têm a palavra do Todo-Poderoso. Ele não foi ensinado que eles têm que honrar pai e mãe. Não foi ensinado. Ingratos, quanto mais têm, eles acham que eles não têm, que eles precisam mais. Iníquos, não têm afeto algum. A própria palavra diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria. Implacáveis, mentirosos. Quem é o pai da mentira, irmãos? Incontinentes, cruéis, pessoas totalmente cruéis, inimigos do bem, né? Hoje as pessoas rangem os dentes se você for falar a palavra para elas. Elas rangem os dentes. Traidores. Hoje é difícil você confiar em alguém, irmãos. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do mundo, né? Do que de Yahweh. Tá? Guardarão as aparências da piedade. Negando-lhe, entretanto, o poder, afasta-te também destes, tá? Cuidado com as aparências, irmãos. Cuidado com pessoas que você, poxa, que mulher santa, que homem santo, né? Que palavra maravilhosa. Às vezes a gente, né? Pô, isso veio diretamente do trono de Yahweh. Cuidado, irmãos, né? A gente precisa ter uma comunhão muito grande e pedir ao Pai o discernimento de espíritos para não cair nessas ciladas. Amém? Shalom.